uma íntima, para uma profunda intimidade. E aquele que tem intimidade com Deus, ele usa para um determinado fim. Deus estava chamando ali Ezequiel, mostrando a ele as brasas. E a brasa que Deus estava mostrando a ele ali, amado, era o poder que Deus estava colocando nas mãos de Ezequiel. Glória a Deus! Glória! Somente os que querem receber esse poder de fogo de Deus. Glória a Deus! Senhor, nesta noite, encha de brasas acesas o teu povo para quando sair dessa porta, aleluia, anunciar o teu evangelho com autoridade e poder, repreendendo todo o mal, todas as hostes do inferno, todo o poder das trevas. No nome de Jesus, sinta o poder, o fogo de Deus nas tuas mãos nesta noite, para quando tu chegares em casa, fazer a diferença, levantar as tuas mãos proféticas e determinar na tua casa, onde quer que tu esteja, a vitória em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Queridos, Ezequiel, ele viveu 25 anos em Jerusalém, pesquisando Flávio José, um livro, aleluia, que ele nos fala da Bíblia, um historiador contemporâneo de Jesus, e ele nos dá precisamente os fatos ali como dia, tempo, coisas que a Bíblia, ela nos relata, mas nos relata muito superficialmente, porque eu conheço pessoas que dizem assim, eu li a Bíblia, mas eu não entendi nada, e nunca vai entender se não for pela revelação do Espírito Santo. Glória a Deus! Mas lendo, aleluia, paralelamente esse livro me traz o conhecimento sobre a vida de Ezequiel, que ele viveu 25 anos. E o profeta havia anunciado, olha, Jeremias dizia, olha, arrependei-vos, porque virá de Babilônia um rei e os levará como cativo. Prenderam o profeta, colocaram lá o profeta Jeremias dentro de uma cova. Aí nesse livro diz que Jeremias morreu com pneumonia dupla. A Bíblia não fala isso. Mas Isaías e Jeremias, ele acaba vindo morrer assim. Mas o que eu quero te dizer é da intimidade que Deus está chamando agora você como igreja, como chamou Ezequiel, 25 anos, porque 5 anos depois, ele é levado escravo. Amado, 5 anos mais tarde, Deus chama no meio dos cativos da Babilônia, no ano 597 a.C. 5 anos depois, 5 anos, está ali o profeta exilado, juntamente com Ananias, com Misael, com Azarias. E Deus revela-se a Ezequiel nas margens do rio Quebar. Nas margens do rio Quebar, estava lá o homem de Deus orando. E de repente, amado, olha, Ezequiel recebe visões de Deus. Abra aí Ezequiel capítulo 1 para você ver. Você está aí no 6, aleluia. No 10, venha ao número 1, aleluia, e diz assim, de 1 a 4. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Aleluia! Jeová, Deus, revela-se ao profeta, e logo em seguida vem a chamada do profeta, e disse, filho do homem, dispõe-te, e falarei contigo. Olha só, capítulo 2, ele disse, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, mas era só o Espírito. Nós fomos batizados, porque Jesus, João Batista batizava com água. E ele disse, virá um que te batizará como? Fogo. Com o quê? Fogo. Com fogo. Te batizará com Espírito e com fogo. Igreja, diga fogo. Fogo. Aqui ele recebeu o Espírito. Mas antes ele tinha recebido o fogo. E aleluia, os filhos são, aleluia. Então, amados, olha, Deus estava ali requerendo do profeta uma
Deus estava requerendo um profeta que ouvisse a sua voz com discernimento. Com discernimento. Há muitas vozes no mundo. E tem muitas pessoas que dizem assim: Deus falou comigo. Alguém quando chega diante de mim, pastor, e diz assim: Deus falou comigo. Deus falou contigo? Você está certo disso? Sente paz? Então amém. Amém. Se Deus falou, vai acontecer. Mas muitas pessoas usam o nome de Deus para dar peso à sua palavra, para atrair respeito na sua palavra. Mas nem sempre a voz que tem se ouvido por aí é a voz de Deus, porque se um profeta, um filho de Deus, não tem intimidade com o Senhor, ele não consegue ouvir a voz de Deus, porque Deus não anuncia a qualquer um. A palavra de Deus diz que ele não faz nada sem que antes anuncie os seus profetas, os seus santos profetas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o profeta de Deus, ele precisa ouvir a voz com discernimento, com temor, com ousadia, com poder e autoridade. Por quê? Porque ele enfrentaria o mundo espiritual. O mundo espiritual e todas as suas artimanhas de Satanás. Se você não tiver o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus, porque o Senhor diz assim: olha, quando tu ires pelo caminho, se tu se desviar, ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho. Deus te mostra o caminho. Amado, quantas vezes eu tenho audivelmente